Olá! Estamos aqui de novo, eu sou Rui Deglan Barros. Eu sou Marinês Meirelles, mais uma vez com você. Estamos aqui dando a deixa pra vocês. E qual é a deixa dessa semana, Marinês? A deixa dessa semana é um filme sensacional, Michael. Você já assistiu? Pois é, a gente está aqui falando de teatro, né? Estivemos falando de teatro em alguns vídeos anteriores e aí a gente resolveu agora falar de cinema. Porque a ideia é que a gente possa falar das linguagens artísticas, pelo menos aquelas que estejam, né, ao nosso alcance e que a gente possa dividir com vocês. Então, por que não falar de Michael? Gente, é simplesmente sensacional. Sabe um filme que emociona? É esse filme, Michael. Primeiro que você vai ver um pouquinho da relação dele com o pai. Porque eu acho que a espinha dorsal desse filme é muito em cima dessa relação. E você fica sabendo um pouquinho mais dessa pessoa, Michael Jackson, como que foi a infância dele, que foi uma infância sofrida. E o filme traz muito essa ausência de infância, né, que passou batido na vida dele, e no adulto que ele se transformou por conta dessa infância roubada, posso falar isso, né? É uma relação muito difícil com o pai, que muda, né? Na verdade, constitui o Michael Jackson. A relação com o pai faz do Michael Jackson o homem que ele é. Não sei se o artista que ele é, talvez o artista também, né? Mas é como você me falou outro dia desse, a primeira infância ela é muito definitiva nas nossas vidas, e a primeira infância do Michael já é ali, naquela relação muito difícil com o pai, e logo depois que ele começa a crescer, ele começa a sofrer também dentro dessa relação. Então o artista nasce ali, né, no meio desse sofrimento também, né, num grande prazer, com a música, com a dança, mas também com um sofrimento muito forte. E mostra também essa fragilidade dele, né? Eu vi um Michael frágil, muito frágil em determinados momentos, e por outro lado, quando ele opta por realmente fazer a sua carreira solo, um Michael forte, decidido. Antes, porém, ele cumpriu com seu compromisso com a família, que é aquele núcleo familiar dele, que foi até uma coisa que eu me questionei, caramba, ele com tanto sucesso, né, com condições de morar sozinho, ele permaneceu naquela casa junto com os irmãos, junto com a mãe, junto com o pai. Ele podia ter dado, isso ele foi fazer depois. Vocês viram que o filme tocou muito a Marinês na questão familiar, né? Na questão pessoal do Michael ali, no homem, o homem Michael, né? Assistir ao Michael Jackson, ouvir o Michael Jackson, é relembrar uma parte da sua vida, assim. Eu chorei várias vezes, assim, eu me emocionei muitas vezes vendo o filme. Tocava uma música e eu me lembrava o momento em que eu estava, o que eu estava passando. Tocava uma outra música, aí eu ia para uma outra década, o que estava acontecendo comigo naquele momento. Assim. Não, e é sensacional, porque outras gerações poderem ter oportunidade de vê-lo, que é um homem que dançava, sabe? Inclusive, é até legal, porque é uma quebra de preconceito também, né? O homem não dança, o homem dança e canta. O fã geralmente vai assistir o filme do seu ídolo por duas razões, imagino eu. Primeiro, com a reconexão. Ele quer se reconectar ali, não que ele tenha perdido a conexão, mas ele quer estar ali de alguma maneira diante do seu ídolo. E o filme ele traz, né? A linguagem do cinema traz essa realidade. Mas também tem uma outra questão que é conferir
Eu estou lá porque eu quero conferir se aquele episódio da vida do artista Michael Jackson está sendo bem contado, né? Porque os fãs, eles estão ali para isso também. Opa, eu fiz parte daquilo. Eu estava ali, eu vi essa música ser lançada, eu vi esse clipe ser concebido, eu vi ele ser lançado. Então eu quero ver se eles fizeram direito, digamos assim. E nesse quesito, tanto em um quanto no outro, para reconexão e a conferência, eu acho que o filme, ele dá um show, porque as performances são extraordinárias, assim, são muito bem recriadas, muito bem feitas, é um trabalho excelente de maquiagem, de luz, de som, de direção, é tudo muito bonito, as performances realmente são extraordinárias. Não, e quando ele vai buscar os amigos para dançar, ensinarem os passos para ele, porque eu percebi um Michael até, de certa forma, como é que eu vou dizer, humilde, assim, pronto a aprender com os outros, sabe? Ele não era o dono da verdade. Você percebeu isso? O Michael Jackson sempre foi muito esperto, né? Ele percebia o que estava acontecendo no mundo, o que estava acontecendo ao redor dele, mas o que estava acontecendo um pouco mais distante dele. Então ele captava isso para dentro da música dele. Ele vai para a rua para saber o que está se dançando na rua. O próprio passo lá, o Moonwalk, é muito famoso, ele retira da rua, né? De artistas de rua. Então ele sempre foi muito, muito esperto em perceber que ele não está sozinho. Não, e o sobrinho dele? O Jafar Jackson, ele faz um trabalho excelente, ele mimetiza muito o Michael Jackson, assim. Tem momentos em que eu, que conheço muito o Michael Jackson, achei que eu estava diante do Michael Jackson. Assim, eu esquecia que era um filme. Estou falando mais das performances. Eu acho que quando está falando, talvez nem tanto assim. Mas quando está ali na performance, eu achei muito bom. Não, e o incrível, porque quando ele sofre aquele acidente, que ele vai para um hospital, ele não ficou no quartinho dele, ele ia visitar as crianças, esse lado dele de querer fazer o bem, sabe? Porque quando a pessoa é um artista, existe muito julgamento, né? Todo mundo se vê muito, assim, pronto a julgar o outro. Então a gente tem que tomar muito cuidado sempre. E hoje a gente está vendo num filme, eu tô vendo um lado do Michael que eu não conhecia. Eu fiquei pensando também numa outra coisa, o desafio de fazer um filme sobre uma história por demais conhecida, né? Você acabou de dizer, o filme me trouxe um Michael que eu não conhecia, mas a grande maioria das pessoas, assim, uma parte muito significativa das pessoas que consomem cultura pop, não falo nem só dos fãs, tem pessoas que não são fãs de Michael Jackson, conhecem muito bem a história do Michael Jackson porque foi muito divulgada. Ele cresceu, né, no meio dos holofotes, ele cresceu diante das câmeras. Então, eu fiquei pensando assim, como fazer um filme sobre uma história por demais conhecida. Então é só pra gente conferir. Nós, os fãs, vamos lá somente conferir. Pode ser, mas talvez pudesse haver uma outra função. Eu fiquei pensando sobre isso, né? Sabe por que eu pensei isso? Porque tem uma parte do filme que é a concepção do videoclipe Beat It, que pra mim é a melhor parte do filme. Por que é a melhor parte do filme? Porque ali ele nos dá uma história conhecida sob uma outra ótica. Então, foi muito bom para mim, que conheço a história do Michael Jackson, assistir aquela versão, né? Que eu sabia que existia, mas eu nunca tinha visto retratada num filme. Então, eu acho que tem também esse lugar do cinema, de trazer uma história conhecida sob uma outra perspectiva, um outro ângulo, sabe? E fiquei imaginando, poxa, se esse filme fosse inteiro assim, se ele pudesse nos dar outras perspectivas de um fato que é conhecido, não é? Isso não acontece no filme todo, mas eu queria destacar, para mim, que é um dos melhores momentos do filme, exatamente a concepção e realização, um ensaio ali, né, do videoclipe da música Beat It. Muito bom. E eu quero parabenizar também o menino que faz o Jackson, o Michael Jackson pequenininho, né, na fase do Jackson 5.
Nossa, que interpretação, que coisa mais linda. Eu acho que eu vou assistir de novo. Eu também! E olha, se você gostou, deixa aqui também seu comentário. Vai assistir que eu tenho certeza que você vai gostar. E se também você não gostou, você pode ter a sua opinião e pode dizer por quê, né? Por que você não gostou. Mas, e curte lá o nosso canal. Acho que você vai gostar pra caramba da gente.